Então, vamos continuar nossa palestra. Nós estamos falando aqui a respeito da família satânica e da origem dos deuses. A origem dos deuses. Todos esses deuses aí, pagãos que nós vemos em filmes, retratado em desenhos, infelizmente em desenhos também, para infiltrar na mente de nossas crianças, né? Retratados nas igrejas pagãs que existem por aí, né? Muitos tiveram sua origem, ou todos tiveram sua origem através dessa família satânica, dessa família a qual Satanás, né, usou e abusou da ignorância do homem. O homem, né, tinha acabado de estar ali, Deus tinha acabado de destruir o mundo com água, salvou Noé e sua família. Aconteceu o fato do filho de Noé, Noé amaldiçoou e ele foi para lá, e Cuxo gerou um outro personagem com uma mulher, né? Cuxo, filho de Cão, que morreu, que foi amaldiçoado pelo seu pai. Ele se emancipou ali com uma mulher, a qual já tinha planejado estar com ele, não foi de livre, assim, espontânea vontade, foi planejado, tudo ela planejou, para se acasalar com esse Cuxo, porque ela já sabia que ele era um homem rico, poderoso, igualzinho hoje, né? Mais ou menos isso, o tal do golpe, da barriga. Mas veja assim, você quer saber o nome dessa mulher? O nome dessa mulher? Você que gosta de pesquisar, que é curioso, vai buscar nas internet, nos livros, você vai, que nem eu já passei aí as passagens bíblicas para que você tenha fundamento, e tudo que eu falar aqui você vá lá e leia. Semiramis, essa mulher diabólica, aqui ao longo dos séculos, de gerações e gerações, tem destruído lares cristãos, tem destruído pessoas que não conhecem a verdade, que simplesmente resolveram aceitar o que o mundo fala, o que o mundo aprega. É verdade. Se eu ou outra pessoa que entende do assunto, não que nós somos merecedores, que nós somos, né, os bons, não é isso, é que está tão na cara, é que está tão evidente, que é um absurdo as pessoas não entenderem a origem de tanta desgraça, de tanta vergonha, dentro de todas as consequências do mundo. Guerra, fome, peste, terremoto, tudo isso a Bíblia já tinha previsto, certo? Mas por que isso? Por causa da desobediência do homem e da ignorância do homem a respeito de quem é o verdadeiro Deus e o que ele pode proporcionar para mim e para você, que se nós fomos criados à sua semelhança. Só que o homem preferiu não aceitar a Deus. O homem preferiu sempre se corromper. O seu livre-arbítrio. Lembra do primeiro vídeo? O livre-arbítrio. Mas o homem sempre procurou se corromper e não acreditando em Deus desde lá do paraíso, a qual eles tinham tudo, mas por querer saber demais, né? Olha como muitos hoje não querem saber demais, estão quebrando a cara. Desculpa a verdade. Então veja bem, o que eu quero falar para você aqui é a história. É história. Se você vai acreditar ou não, não é mais problema meu. Mas a Bíblia fala que o tempo da ignorância Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que você sabe e deixa de querer saber, aí é outra história. Tá bom? Então veja bem. Samires, ela casa-se, se junta ali com Cuxo, né? E ela fica a senhora das senhoras. Ela se acha ali no meio daquela multidão que já estava crescendo, a senhora das senhoras. E realmente, ela começa a entender algumas coisas. Por que Deus salvou Noé no dilúvio? E queria, né? Falou, mas não é estranho esse negócio? E ela viu que o povo de Noé, a geração de Noé, adorava muito a esse Deus desconhecido, lembra de Paulo? E ela falou para lá, se eles acreditam, se esse povo aí, que foi salvo, acredita em um Deus que não se vê, imagina se eles acreditarem no Deus que se pode ver. Olha só a mente dessa mulher. Com certeza. Ela burlou, o Satanás já estava impregnado nela. Por que não um Deus que se pode ver? E traçou um plano. Traçou um plano para ela mesma. Traçou um plano. E se acasalou com esse Cuxo, teve toda a herança dele, né? E gerou um personagem. Está lá na Bíblia. Acabei de falar para você, está lá na Bíblia, no início. Depois da história de Noé, você vai encontrar esse fato. Cuxo gerou Nimrod.
Nimrod. E ela colocou esse nome Nimrod no seu filho, sabe por quê? Sabe por que ela colocou o nome Nimrod? Porque Nimrod significa vamos nos rebelar. Olha só, vamos nos rebelar. Ela já estava com intenção de se rebelar ao propósito de Deus de não destruir mais o mundo com água. Então ela já estava ali burlando algo para enganar o povo. Então ela colocou ali Nimrod, vamos nos rebelar. Vamos nos rebelar contra esse negócio aí de destruição. Por quê? Por que destruição? Nós somos seres humanos, nós estamos vivendo aqui em paz. Por que esse negócio de destruição? Vamos nos unir. Deus falou para se separar. Então ela já estava planando o quê? Nos unir. E esse Nimrod realmente cresceu com a sua mãe ali do lado. Porém, Cush veio a falecer. Então veja bem, Cã faleceu, deixou a herança para Cush. Cush faleceu, a herança ficou consequentemente com quem? Com Nimrod, que era seu filho, o herdeiro, e Semíramis. Se a herança de Cush ficou com Nimrod, Semíramis ficou com o pé atrás, não é verdade? Lógico. Porém, a mente diabólica dessa mulher foi mais longe. A mente diabólica dela foi mais longe. Sabe o que ela fez? Ela se acasalou com o próprio filho. Nimrod cresceu, ficou moço, com certeza deve ter ficado moço bonito, que era a origem, né? Pais ricos, tinha tudo, não é? Com certeza. Com certeza deve ter sido um homem formoso. A Bíblia não fala. Mas aí se acasalar com a própria mãe, aí já é demais. Por isso que eu falei para você, família profana. O filho se acasalou com a própria mãe. E ficaram juntos. E sabe o que foi que ele falou para o povo? Ele e ela, tramou, falou para o povo, que eles ali, porque eles são poderosos, lembra que eu falei lá na passagem bíblica do grande líder diante de Deus? Está lá. Agora não se engane. Ah, corajoso, homem forte diante de Deus. Deus não se deixa encarnecer por esse tipo de gente. Deus, ele gosta de moldar pessoas, não trazer pessoas moldadas. E esse aí era a mente diabólica de Satanás nele. Então, não tinha nada de Deus que estava com ele, como muitos dizem. Ah, mas Nimrod era um caçador diante de Deus. Negativo. Ele era tudo ao contrário do que Deus falava, ele planejava fazer. Tanto é que ele se denominou ali, aquela região que, com certeza, alguém já pagava, né? Para dizer aqui uma palavra bem feia, já pagava algo para ele, já admirava a sua pessoa, sem ele falar nada, porque era rico, né? Tinha poder da barganha. Com certeza ele ali já conseguia atrair muitas pessoas, na sua ignorância, para o lado dele. Então ele, sabe o que ele falou? Olha só. Aí, começou tudo. Começou tudo aí. A mente diabólica, Satanás. Ele disse, eu sou o Deus Sol. Eu sou o Deus Sol que estou reinando no meio de vocês. E essa daqui é a minha esposa, a rainha dos céus, a deusa da lua. Olha só. Aí você acha que é minha mentira? Você acha que eu estou exagerando? Que loucura é essa? Olha, acabei de dar todas as passagens para vocês. Acabei de dar. Vá lá, pesquise lá. Tá lá? Se você escreveu, deu tempo, né? Mas está na história da humanidade também, de geração em geração. Eu sou o Deus Sol. A Bíblia fala que o nosso Sol da justiça só é um. Eu sou o Deus Sol. E essa aqui é minha esposa Semíramis, a rainha dos céus, a deusa da lua. E logo mais você vai saber quem é essa deusa da lua de geração em geração. E eles enganaram direitinho esse povo. Lembra que eu falei para você da ignorância do homem, de acreditar em coisas que, se fosse um dia eu chegar para você, olha, eu sou o Deus Sol, em carne e osso, você vai falar, eu vou te dar um tiro na testa, para ver se você é um Deus Sol mesmo. Mas realmente, o povo acreditou, caiu na história. Eu sou o Deus Sol. E ali foi. E quando Nimrod soube da história de que Deus havia destruído o mundo com água, ele falou, agora que eu pego esse povo direitinho. Agora que eu vou atrair esse povo mesmo. Vou botar a regra de 3 nele. Conhece a regra de 3? Surgiu daí.
Vou colocar a regra de 3 nele. Para quem estuda regra de 3, matemática, história, PNL, sabe do que eu estou falando? Regra de 3. Vou criar um problema para esse camarada aí agora, para esses povos aí. Para eles acreditarem que realmente, para aqueles que não acreditam que eu sou o Deus Sol, eles vão começar a acreditar agora. Quem foi que disse que o mundo vai destruir algo de novo? Eu, o Deus Sol, vou levantar aqui, edificar no meio dessa planície, aliás, uma torre que toque aos céus, e se houver outro dilúvio, nós nos salvaremos. Eu, Deus Sol, vou salvar todos vocês. Porém, eu preciso que vocês me ajudem para que esse Porto Seguro seja concretizado. E o povo acreditou na história de Nirod. Aí é que ele se elevou mesmo. Aí foi que Semíramis falou, agora nós concretizamos nosso plano. E começou ali construir um edifício. Um edifício. O primeiro edifício da história da humanidade. Não era muito alto não, tá? Muitos dizem que era não. Tinha apenas 12 metros de altura. Mas já era uma torre. Já era uma torre. 12 metros de altura. Coloque 12 metros. Já era uma torre. Mas para os olhos do ser humano da época, já era uma coisa grandiosa. Esse homem vai saber a estrutura em volta que ele levantou primeiro para depois levantar os pilastros. Mas ele planejou isso. E colocou o nome ali, Torre de Babel. Muitos dizem que Torre de Babel significa Torre da Confusão. Não vou dizer que não. Pós-confusão das línguas. Porque aquele lugar é conhecido como lugar da confusão. Não que a torre era a Torre da Confusão. Babel significa Torre de Confusão. Não. Babel, pela história, pelos fatos, é que foi dado o lugar da confusão. Por causa das divisões das línguas, que você daqui a pouco vai ver. Mas Babel, sabe o que significa Babel? A palavra Babel. Lembra de Jezebel? Baal? Lembra, né? Babel significa portal para os céus. Portal para o céu, estilo piramidal. A Torre de Babel foi... Satanás, ele é astuto. Já foi no estilo piramidal. Base na terra e topo nos céus. Para que ele se assentasse. Não é isso que ele sempre quis? Se assentar? Está no topo. E usou a mente desse homem diabólico, Nimrod. Vamos nos rebelar. E Semíramis, a rainha dos céus, a grandiosa, a toda, tal. Então, veja bem, eles conseguiram burlar a mente do povo. Confundir a mente do povo. Enganar. E o povo estava ali trabalhando de noite, assalto, quanto vai saber como. E Deus viu aquilo. O que esse povo está fazendo? O que esse povo está fazendo? E ele olhou e falou, vamos descer lá. Ó só, vamos descer lá. Então não estava sozinho. E vamos ver o que está acontecendo. Nimrod já estava numa certa altura da torre, quando Deus olhou e falou assim, olha, para lá. Vamos confundir a língua. Eles falam tudo a mesma língua. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos confundir a língua deles. Porque eu falei que era para se espalhar e estão se unindo. O que é isso? Nimrod, a intenção dele, desse líder, desse primeiro líder mundial, era unificar o povo contra Deus. Não é que, vamos unir, que a união faz a força negativa. É unificar, porque ele teria maior controle sobre a mente, PNL, das pessoas contra a Deus. Contra as vontades de Deus, que era que o povo se espalhasse. Porque a terra era gigante, tinha que se habitar em todos os lugares, só que ali houve confusão das línguas. Por isso que Torre de Babel, consequentemente, falaram confusão por causa disso, que Deus veio e falou, vamos dividir as línguas, e cada um que entendeu a sua para um canto. E eu quero ver se vocês vão ficar unidos. Dali Deus separou, mas o plano de Nimrod era mais que isso. Ele não ia desistir tão fácil assim não, meu irmão. Então, veja bem, Portal dos Céus, Babel. Por quê? Porque ele já queria, dali, sentar-se ao topo e dizer que ele era o próprio Deus. Deus Sol. Mas acontece o seguinte, Deus separou, acabou ali, interviu. Primeira intervenção no livre-arbítrio desse homem diabólico. Deus interviu e a Torre de Babel cessou-se ali. Porém, eu acabei de falar que ele não se sossegaria, ele não seria o fim ali para ele. Satanás é astuto. E dali, daquela Torre de Babel, ele fundou o primeiro império.
O primeiro império da história da humanidade, ele fundou ali e falou assim, não vou desistir. Esse povo é meu, eu vou ter domínio sobre esse povo. Mente diabólica. Dominar, querer dominar. Será que está tão diferente de hoje? Ah, eu quero dominar. Aqui a minha vai ser maior que aquela e por aí vai. É fato, é real. Infelizmente hoje o povo é tratado como gado, tratado como um rebanho de ovelhas inofensivas. Por quê? Porque não procuram, só escutam. Lembra do HD que eu falei para vocês que vocês têm que ser, mas tem que ter o processador? O povo não procura se habilitar, o povo não procura se entender aos assuntos que a Bíblia fala. Só que eu quero te perguntar, quantas vezes você já tem um estudo dentro da tua igreja, onde quer que seja, na tua casa, na tua escola, a respeito dessas famílias, um estudo profundo desse Nimrod? Por que não? Porque senão eles vão ter que ir mais a fundo e vão descobrir algo. Você vai descobrir algo, sua mente vai abrir. Então, veja bem, Nimrod fundou ali Babilônia. 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 Portal dos céus na terra. Portal dos céus na terra. Quando é que a Bíblia fala que virá dos céus uma nova terra e um novo céu? Satanás, ele, não se engane, ele já está trabalhando faz muito tempo. E às vezes nós estamos de olho fechado e achamos que ele está quieto. Só que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E nós não estamos preparando para que isso não venha a afetar nossas vidas. Ao contrário, estamos afetando tudo que Nimrod e seus comandantes até hoje peregrinam em nossas mentes, em nossos lares. Babilônia. Babilônia. Eu não falei para vocês lá em Apocalipse? Babilônia foi o primeiro império babilônico. O primeiro império na terra. Império babilônico. Vai dizer que eu estou mentindo agora? É só pegar o livro de história que você vai ver. Babilônia, vários livros. Atlas, eu pego os Atlas, eu vejo a história desses personagens que eu estou falando nos Atlas. Então, pelo amor de Deus, faça-me um favor, que me diria o nosso irmão. Faça-me um favor. Está lá. Babilônia, primeiro império. Então, veja bem, ele, Nimrod, era agora o Deus Sol e a sua esposa, Semíramis, a rainha dos céus. Só que, quando tem homem de Deus na parada, quando tem homem de Deus olhando, ele não tem medo. Sem filho de Noé, ou escutou essa história toda aí, e ficou revoltado. Falou, como é que pode? Meu pai, passando os anos e anos ali construindo aquela arca, pedindo para que o povo se salvasse, a gente se salvou, o povo não deu ouvido, Deus mandou o dilúvio, Deus nos prometeu, mandou o arco-íris, Rambo, para nos proteger, para dar a aliança de Deus conosco, falando que não ia mais ser contra nós, que ia nos ajudar, que nós seríamos próximos. Agora veio um Satanás infiltrado nesse tal de Nimrod. Eu quero saber quem é esse camarada. E foi atrás da caça desse homem que era tão poderoso diante de Deus. Olha só, se ele fosse tão poderoso diante de Deus, como muitos dizem que Deus estava com ele, negativo, o tio dele, não viria atrás da caça dele para saber que história é essa de ele estar dizendo que ele é Deus. E chegou, esse tio veio, perseguiu, até encontrar esse Nimrod em uma das suas andadas por aí. E falou, que é isso? Com certeza esse tio não era tão novo mais, né? Mas o Nimrod já era. Então vamos lá, as consequências. Que negócio errado é esse? Você está falando que você é o Deus Sol. Deus só é um, Deus é único, Deus Criador. Com certeza deve ter tido um diálogo muito forte ao ponto de os dois se atracarem. Veja bem, tio contra sobrinho, e se atracaram, até que Cã vence esse tal de Nimrod. Vence e esquarteja todo o seu corpo. Falou, você é Deus? Vamos lá, você é Deus mesmo. E esquartejou todo o corpo e espalhou por todo o local do mundo. Você não é Deus? E agora? Se você não é Deus? Já era. Só que Cã esqueceu de uma coisa, infelizmente, que por trás de Nimrod tinha uma outra personagem a qual ele não deu muito ouvido, não deu muito crédito, porque senão tinha ido lá também e ceifado a vida. Como ele achou que já tinha resolvido o problema ali, esqueceu de visitar a tal de Nissamíris. Se ele soubesse, com certeza, né? Ele tinha ido atrás, matou, o sobrinho ia matar uma mulher diabólica dessa,
Com certeza ela deve ter desaparecido quando soube da morte de seu esposo, né? Do seu filho esposo. Tem mais essa ainda. Sabe o que ela falou para o povo ignorante? Lembra que eu falei? O povo ignorante que acreditava em tudo que esses diabólicos falavam? Ah, vocês têm que entender o seguinte, que o meu esposo não está mais entre nós, que o meu esposo agora ele ascendeu aos céus, ele agora está reencarnado nos céus. Ele não é reencarnado, agora ele é o próprio sol. Então temos que adorar porque ele era homem enquanto estava aqui. Agora ele é Deus. Temos que o adorar. Temos que o adorar. E colocou, impregnou na mente do povo ali, quando percebeu que Nimrod não estava mais entre eles, que Nimrod agora era o Deus Sol. O Deus Sol. Primeiro Deus da Babilônia, o primeiro Deus oficializado na história da humanidade. O Deus Sol Nimrod. Aquele líder que muitos dizem que tinha pacto, não tinha nada a pacto com Deus, a qual seu tio, avô, veio e Deus sim nele. Só que Samir não ficou, infelizmente. E ela começou a introduzir essas histórias diabólicas na mente do povo. Só que ela veio aparecer grávida. Como isso? Como isso se o seu esposo, filho tinha ido para o céu? Ah, tá vendo aí? Eu não falei para vocês que meu esposo era o Deus Sol? Pois ele veio em espírito e esteve comigo e agora eu estou... O que está dentro de mim é fruto do espírito do Deus Sol. Você conhece bem essa história, né? Não preciso nem dizer para você aonde que está realmente esse fato, né? Satanás, já usando de burlar uma história verídica com uma história mentirosa. Lembra que eu falei para vocês? Uma história verídica, uma história mentirosa. Conhecereis a verdade vos libertará desse plano diabólico. O Espírito entrou em mim e agora eu estou grávida do Filho do Deus Sol. E nasce no dia 25 de dezembro, queira você crer, acreditar ou não, 25 de dezembro, te lembra alguma coisa? Obra do Espírito, 25 de dezembro, noite feliz, noite de paz, noite de amor, lembra alguma coisa para você? Nasce Tamuz. Tamuz nasce, e ela diz ali que aquele era o filho do Deus Sol. Quem é o filho do Deus Sol, meu irmão? Quem é o filho do Deus Sol? Quem é o filho do Deus da justiça? Deixa eu te falar um negócio. 25 de dezembro, até hoje, você pode me perguntar, mas como é que você sabe? Porque o calendário foi mudando de geração em geração. Até os romanos mudaram o calendário original para que o dia 25 de dezembro, né, fosse no final do ano, perto da virada, porque significava renovação para eles. Renovação. Então, a mente, Satanás não dá murro em ponta de faca, não. Ele foi burlando até chegar onde ele queria. E 25 de dezembro, né, foi oficializado o nascimento de Tamuz, a qual está lá onde eu mandei você ler. Vou até repetir para você não ter dúvida nenhuma. Ezequiel 8,14. Vá lá. E eles choram. Tamuz, você daqui a pouco vai saber por quê. E ao Deus do sol nascente. Primeiro Deus oficializado da Babilônia. Deus do sol nascente, Tamuz, e daqui a pouco você vai saber quem mais. E ali, esse Tamuz cresce, e a sua mãe diabólica coloca ali para todo mundo que ele é o filho de Deus Sol aqui na terra, para ajudar, ajudar o homem. Veja bem a história, que é muito parecida, muito ou idêntica a uma que você já conhece, que não preciso falar para você. Ele veio, eu sou a mãe virgem, tá entendendo? A virgem que concebeu, que não teve nenhum filho mais, só ele. Quem foi? Por que falam virgem, por tudo quanto é virgem, a virgem, não sei o que, a virgem está no céu, a virgem, a mãe de Deus. A mãe de Jesus não, porque a mãe de Jesus, ela teve Jesus e teve mais, consequentemente, outros filhos. Então a mãe de Jesus não era virgem. Ela foi virgem da Jesus, a nossa Jesus. Depois, consequentemente, ela teve seus próprios filhos carnais. Né? Felipe, por aí vai. Mas e a virgem, que fala hoje de tanto aí? Né? Até eu lembro que eu falei lá do passado, até hoje, a virgem, que muito... É essa tal de Semíramis. Ela era virgem.
seu esposo, filho, ele era um chifrudo, porque ela com certeza deve ter, né, acasalado com outro para ter esse plano diabólico aí com o diabo para profanar a verdadeira história de Jesus Cristo. E ela, né, deu à luz a Tamuz cresceu, talvez nem soubesse dos planos malignos da mãe, vai saber. Virou também ali um homem de respeito na cidade, só que não era tão mal assim como seu pai e como sua mãe. Ele é respeitado na cidade. E ela fez dele um grande caçador também. Se não foi plano dela, foi uma fatalidade já pela própria mão de Satanás. Esse Tamuz, quando cresceu moço, foi caçar. E diz a história que ele foi atacado por um porco-espinho. Porco-espinho. Espinho te lembra alguma coisa? Estou falando para você que tudo Satanás, ele tenta dar o jeito dele, porco-espinho, só para empodrecer a história de Jesus Cristo. E esse homem morreu num tronco podre. Esse Tamuz morreu em um tronco podre ali na floresta. Quem foi que morreu em um calvário? Não foi. Pois bem, essa mulher chegou falando, agora meu plano está concreto. Povo meu, meu povo, meu povo, meu povo. Tamuz, a reencarnação do Deus Sol, dali a origem da reencarnação. Porque ela disse que quando Tamuz nasceu, foi a reencarnação do Deus Sol, do seu filho, nela. Então a primeira história de reencarnação também está ali. É fato. Meu filho que foi reencarnado do pai, que era Tamuz agora, ascendeu ao pai também, agora está junto com o pai. Junto com o pai. E para provar que eu não estou mentindo, ele me deu um sinal. Para que vocês, todas as vezes que for comemorar, né, o seu nascimento, no dia 25 de dezembro, ele me deu um sinal. Vamos lá que eu vou mostrar o sinal para vocês. E estava lá o tronco, bendito tronco de árvore lá. Pinheiro. O pinheiro. Vamos trazer esse pinheiro para a minha casa. E ali ele vai ser representado a ascensão do Deus Filho ao Deus Pai.